E aí, estudante, tudo bem? Professor Iagnael aqui de volta, trazendo mais conhecimento jurídico para a sua carreira. E nós iremos continuar aí o nosso curso de recursos e agora nós iremos tratar aí do requisito intrínseco chamado interesse, né? Estamos aqui na nossa quinta aula já, tratando aí de todos os detalhes que a doutrina traz sobre os recursos. Então vem aqui comigo, já vamos começar a efetuar a leitura aqui da doutrina para que você possa aprender e se aprofundar e tirar aquele 10 desejado, não é mesmo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o que Daniel Amorim de Assunção diz na doutrina dele, porque eu achei muito importante, tá bom? Então olha só. O interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. Somente será julgado em seu mérito, olha lá, gente. Somente será analisado o mérito do recurso aquele recurso que possa ser útil ao recorrente. Então, o recurso que possa ser útil ao recorrente, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Por esse motivo, é que não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a decisão judicial. Olha só que interessante. Então, só haverá o interesse recursal quando nós estivermos diante de o quê? De um prejuízo. Quando o seu cliente tiver um prejuízo, ele terá o interesse recursal. Então, o prejuízo na decisão judicial, ele é um fator importante para que exista esse interesse. Porque se a parte ela não tem nada a discutir além daquilo que o juiz deu, então ela não tem interesse, né? Então você pediu 100 mil reais de indenização e o juiz te deu 100 mil reais de indenização, você vai recorrer para quê? Não é verdade? Olha só o que a doutrina diz aqui, ó. Por esse motivo, não se admite o recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação. Olha só, aqui a gente tem uma informação muito importante, ok? Então, olha só. Aqui a gente tem uma exceção. Primeiro, vamos entender a regra. Por esse motivo, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação. Então, o que o nosso doutrinador trouxe para nós? Quando o juiz profere uma decisão judicial, nós temos 3 tópicos nessa decisão judicial. Nós temos o relatório, que é o resumo que o juiz faz de tudo que aconteceu no processo. Nós temos a fundamentação, que é os fundamentos jurídicos que o juiz está utilizando para aplicar a sua decisão. E, por fim, nós temos o dispositivo, que é o quê? Que é a decisão judicial. Julgo procedente, julgo improcedente. Então, a gente tem, numa decisão judicial, esses 3 tópicos, ok? A doutrina está dizendo que a gente não pode recorrer do tópico do meio, né, da fundamentação. Mas cabe salientar, cabe ressaltar para vocês que nós temos uma exceção, tá bom? Qual é a exceção? O advogado, quando ele está diante de uma inconstitucionalidade, quando ele verifica que o juiz está utilizando um artigo e esse artigo ele é inconstitucional, o advogado pode sim recorrer dessa fundamentação, mesmo que o seu cliente tenha ganhado tudo que pediu. Então, olha só, vamos aqui para um exemplo. O seu cliente ele pede 100 mil reais de indenização. Exemplo, tá? Hipotético aqui. O juiz profere a sua sentença, ok? E condena o réu a pagar os 100 mil reais. Então, o seu cliente ele tem tudo que ele pediu. Mas você percebe que o juiz fundamentou de acordo com uma lei que é inconstitucional. Você pode recorrer dessa lei? Ou seja, você pode recorrer dessa fundamentação? Pode, você pode para fazer o quê? Um precedente para discutir essa inconstitucionalidade lá no STF, ok? Então, mesmo que o seu cliente tenha ganhado tudo, né? Não tenha sucumbência, não tenha sofrido nenhum prejuízo, se você verificar que existe uma fundamentação inconstitucional, você pode sim tentar formar um precedente. Beleza? Então, em requisito fundamental, interesse só vai existir no momento em que o seu cliente sofrer prejuízo. Aí a gente entra numa simples pergunta. É interesse de agir ou é sucumbência, professor? Olha só, a doutrina
tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de uma sucumbência. Então você pode dizer que interesse de agir é a mesma coisa de sucumbência? Bom, se a doutrina tradicionalmente estuda os dois fenômenos, você pode sim dizer. O que geraria a necessidade na utilização do recurso. Então é necessário que a parte seja sucumbente. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem prejuízo, ou seja, sem um gravame gerado pela decisão judicial. É óbvio, né, gente? Você vai recorrer, se você já ganhou tudo, você vai recorrer para quê? Não é verdade? Não faz sentido. Você pede 100 mil, você ganha 100 mil de indenização, e aí? Você vai recorrer para quê, Cristo? A fundamentação está correta, não tem constitucionalidade, não tem nada aí, divergência de lei. Você está com o seu direito, você vai recorrer para quê? Só para gastar dinheiro e para encher o saco do desembargador? Claro que não. Então, você só pode recorrer, ou seja, o interesse só vai existir e a sucumbência também só vai existir quando nós estivermos diante de um prejuízo, tá bom? Então a gente encerra aqui essa pequena aulinha 5 aqui, tratando do interesse, e na próxima aula a gente vai visualizar as seguintes perguntas. Olha lá. O terceiro prejudicado é sucumbente? E aí? Será que o terceiro prejudicado ele é um sucumbente? Você pode dizer que o terceiro prejudicado é sucumbente? E se cair essa pergunta na sua prova? Próxima pergunta. O promotor de justiça pode ser sucumbente? Será? E se cair na sua prova, no seu concurso, no exame da ordem? Perguntinha de segunda fase, hein? Olha lá. Quais são os tipos de sucumbência que existe no Código de Processo Civil, né? Então, o seu cliente pode ter qual tipo de sucumbência? E aí? Essas perguntas serão respondidas na próxima aula. Então, espero você, certo? Tchau, tchau!